Fala aí pessoal, tudo bom? Pinch aqui e hoje eu vou falar de novo sobre roteadores, envolvendo especificações de roteadores, porque estão sendo lançados vários roteadores aí AX no mercado e muita gente já vai querer comprar, né, a tecnologia Wi-Fi 6 ou Wi-Fi AX. E é importante que vocês saibam de alguns detalhes envolvendo a transição tecnológica ao longo do tempo, para que você possa de fato comprar algo que seja condizente com a sua realidade de aparelhos internos, né, aparelhos dentro da sua casa. E você concorda que na maioria das vezes quando alguém pensa em fazer uma mudança de roteador na casa dela, o que mais motiva essa troca é uma tentativa, uma expectativa de aumentar a velocidade de conexão em todos os dispositivos da casa dela, seja celular, seja televisão, qualquer uma dessas. Claro, isso vem seguido de uma expectativa de aumento de alcance e aumento de estabilidade, né, que a conexão não caia. É basicamente nessa ordem, né? E aí a grande questão, né, que eu quero trazer hoje é: será que se você trocar de roteador hoje, com os aparelhos que você tem na sua casa de hoje, por um roteador AX, você vai alcançar essas novas velocidades prometidas por esses roteadores na sua casa? É isso que eu quero levantar um pouco como dúvida, tá? E ajudar também a esclarecer. Agora, eu quero ensinar uma parte da tecnologia presente nos roteadores que é bem negligenciada, tanto pelos fabricantes quanto pelos clientes. Eu acho que os fabricantes negligenciam porque os clientes negligenciam, então eu não quero que vocês façam mais parte do grupo dos clientes que negligenciam. Então, voltando um pouquinho no tempo, o que a gente percebeu foi o seguinte: principalmente com a chegada da tecnologia por fibra ótica, as velocidades de internet, né, domésticas meio que cresceram de forma exponencial, né? E aí foi nesse processo, né, de evolução das velocidades que também as tecnologias de Wi-Fi foram mudando, né? De início, a gente tinha lá o famoso Wi-Fi 4, utilizava a frequência lá 2.4 GHz, também conhecido como Wi-Fi N. E aí depois começou a crescer a demanda por internet. Aquela frequência já não era mais suficiente, surgiu o Wi-Fi 5, também chamado AC, frequência 5 GHz, muitas vezes combinada com a 2.4, aí a história do Dual Band, já eu falo sobre isso. Então o que foi acontecendo, né? Foi aumentando a demanda de um jeito que as empresas precisaram criar novas formas de encontrar essa velocidade. Agora a gente já está no Wi-Fi 6 ou Wi-Fi AX, frequência 6 GHz, combinando ainda também com as antigas, né, chamado aí de internet das coisas. Só que apesar de todos esses avanços, provavelmente você não vai conseguir alcançar a velocidade prometida. E eu quero que você entenda agora o porquê, né, e o que você realmente deve comprar de forma realista. Geralmente, quando a gente olha para a caixa de um roteador, né, a gente vê lá roteador AC 1200, AC 1700, AC 1900, AC 2600, AC 3000, AX 3000. Geralmente os roteadores mais recentes colocam essas informações na caixa, mas não colocam a forma como essa velocidade máxima teórica é alcançada. E isso é que é o grande pega bobo, como eu gosto de falar, porque, por exemplo, um roteador AC 1200, ele não chega ao gigabit por segundo em nenhum dispositivo, a não ser por fios. Por que eu estou dizendo isso? Porque para alcançar essa velocidade total, né, que é o que eles chamam de banda total do roteador, eles somam a frequência 2.4 e a frequência de 5 GHz presente naquele roteador. Um roteador gigabit aí AC 1200 teria 400 na banda 2.4 GHz disponível, 400 megabits por segundo, mais 800 megabits por segundo na banda 5 GHz. Então, somando os dois, né, 8 com 4, 12. Um roteador AC 1200, um roteador gigabit, mas ele não é gigabit na verdade, né? Por que ele não é gigabit na verdade? Porque o seu aparelho aí, seu celular, seu smartphone, sua TV, sua geladeira, sua Mi Box, sua, sei lá, o que quer que seja isso, sua casa inteligente, ela não se conecta, né, o seu dispositivo não se conecta em duas bandas ao mesmo tempo.
ela só se conecta em uma banda por vez. Então, ou o seu celular está conectado na 2.4, ou o seu celular está conectado na 5. Nunca o seu celular está conectado nas duas. Pô, Pinch, mas na rede lá aparece Dual Band 2.4 e 5. Não está conectado nas duas ao mesmo tempo, somando e formando o AC1200? Não. Aquilo ali é uma forma de dizer para o seu aparelho que ele pode escolher, né, qual é a banda que ele acha melhor. As instruções passadas pelo fabricante do seu smartphone vão definir, né, inclusive temos smartphones que são burros nesse sentido, né, vão definir se ele vai se conectar em 5 GHz ou em 2.4. Às vezes ele considera que o sinal está fraco, então ele muda para 2.4. Às vezes ele considera que o sinal está bom, ele passa para o 5, mas muitos smartphones são burros nesse sentido. Às vezes ele está pertinho do roteador e não troca para 5. Então muitas pessoas realmente recomendam, né, que mesmo em roteadores dual band, as pessoas coloquem as redes separadas e deixem os dispositivos conectados já nas redes que de fato vão servir melhor a eles, né? Por exemplo, uma TV que você quer ali assistir só conteúdo 4K e ela não vai sair do lugar e está perto do roteador e chega o sinal 5 GHz bom nela, libera aquela banda maior para ela e deixa ela conectada só numa rede 5 GHz com um nome diferente da 2.4. Fechou? Na verdade, só o número de cada banda isolada importa para você, porque esse é o número real de quanta banda você tem disponível naquele roteador, entendeu? Então, se um roteador é AC1200, para você só importa que ele ou vai te entregar até 300 megabits por segundo, não importando ali a quantidade de aparelhos, ele tem aquela quantidade disponível de banda, e lembra que eu falei que vai fracionando, né? Ou na 5, com aquela quantidade total máxima teórica ainda. A mesma coisa vale para os roteadores aí AC, já tem, né, também bastante, roteadores tri-band. Muitos roteadores gamers são tri-band, quad-band. Quer dizer que o meu celular se conecta a 4 redes ao mesmo tempo, né, Pinch? Mesma coisa, não. Conforme vai aumentando a quantidade de bandas, na verdade esses roteadores, eles só estão aumentando a quantidade de redes 5G isoladas que você possa utilizar separadamente de forma mais organizada para, de fato, ter mais banda disponível, né? Então, um roteador tri-band, por exemplo, ele tem uma banda 2.4, vamos supor aí 400 megabits disponíveis. Uma banda 5 GHz, vamos supor que ele tenha 1000 megabits por segundo disponível nessa banda 5 GHz e mais outra banda 5 GHz com mais 1000 megabits por segundo disponível. Então você teria um roteador aí AC 2400, né? Vamos supor essa conta. Para que serve essa outra banda 5G? Eu posso, por exemplo, deixar essa outra banda, nessa terceira banda 5G, só para um roteador gamer, só para um console, os consoles da casa, só para quem vai consumir banda e utilizar para jogos, né? Para tentar minimizar o lag, aí, a perda de pacotes e tudo mais. Então, naquela banda, por exemplo, a banda Zezinho Games, essa banda só vai ter 4 ou 5 dispositivos conectados e ninguém vai interferir na quantidade de banda disponível ali. Aí para as outras duas, né, eu deixo, sei lá, Zezinho House 1, Zezinho House 2, eu deixo todos os outros dispositivos podendo conectar a 2.4 ou 5. Tá? Os roteadores tri-band, quad-band de hoje servem para isso e eu acho uma coisa mais mercadológica do que prática, né? Pelo preço que eles custam, eu acho caro demais e não é uma coisa assim que realmente resolve o seu problema. Então, se eu estou falando que, independente de quantas bandas um roteador tenha, quem vai limitar, na verdade, a capacidade do roteador é o seu aparelho, já fica mais claro que o gargalo, né, o buraco, está mais do lado da gente do que do aparelho, né? Está mais no nosso dispositivo da nossa casa do que no roteador em si, porque ele tem as duas bandas, na verdade, o nosso aparelho que não consegue se conectar nessas duas bandas ao mesmo tempo. E aí a grande questão é, quanto vai aumentar a velocidade do meu celular se eu pegar um roteador AC, AX, 3000, 4000 hoje? Será que vai aumentar de fato a velocidade da minha internet no Wi-Fi com o celular que eu tenho hoje, com a Smart TV que eu tenho hoje? Porque se não aumentar a velocidade,
Eu comprei um negócio mais potente, de fato, mais potente, mas adiantou o quê? Vou ter que explicar uma outra parte que vai além dessa de cada dispositivo se conectar a só uma frequência por vez. É essa outra parte que eu quero contar para vocês, que é meio injusta. E aí, para entender isso, eu vou usar a comparação com estradas, certo? Pense que no passado é como se fosse uma estrada de duas vias, né? Mão e contramão, seria ali a frequência 2.4. Dava conta das velocidades de internet que as pessoas tinham em casa e dava conta também da quantidade de dispositivos conectados. A necessidade aumentou, a tecnologia evoluiu, surgiu a frequência 5 GHz, que você deve considerar como uma ampliação de pista, né? Uma pista de 2 faixas passa a ser uma pista de, sei lá, 7 faixas, 8 faixas. Então, o espectro, né, de 5 GHz, ele é muito mais amplo, por ali trafega muito mais informação, porém ele tem o contratempo de não ter o mesmo alcance da 2.4. Beleza, de novo, começou a crescer a demanda, né, por banda e muita gente conectada também ao mesmo tempo, ocupando a mesma frequência. Vamos de Wi-Fi 6, Wi-Fi AX, frequência 6 GHz. E MIMO, né, M-I-M-O, é uma sigla para o seguinte: múltiplo input, ou seja, múltipla entrada, e múltiplo output, múltipla saída. Como é que funciona isso na prática e o que isso tem a ver também, né, com a limitação dos aparelhos? Basicamente, com essa tecnologia MIMO, eles conseguiram resolver o problema do tráfego sem precisar aumentar o espaço na rede. Isso que é uma grande sacada e eu quero que vocês acompanhem aí comigo. Só que agora eu quero que vocês imaginem a tecnologia MIMO como um viaduto. Então, vamos pegar lá o exemplo do elevado do Joá, no Rio de Janeiro, né? Que a gente tem uma pista indo na direção do túnel, acho que são 3 faixas ou 4 faixas, e em cima dela a gente tem uma outra pista voltando também com a mesma quantidade de faixas, só que está no mesmo espaço físico, né? Não foi preciso aumentar lateralmente o espaço ali ocupado pela pista, né? Está dentro desse mesmo espaço uma quantidade de tráfego dobrada. O MIMO funciona dessa forma. O pulo do gato está justamente aí. Eu não tinha dito que o seu celular só consegue se conectar a uma frequência por vez? Tudo bem até aí, né? Limitado. Mas e se você, dentro dessa única frequência que consegue se conectar, puder trafegar mais dados? O pulo do gato do MIMO é justamente esse. Ele consegue dobrar, triplicar, quadruplicar a quantidade de banda disponível dentro da mesma frequência, sem precisar trocar de frequência, ampliar, nada disso. Então, digamos que você tenha lá disponível a frequência 5 GHz. Se você não utilizar o MIMO e quiser trafegar mais dados, você vai precisar ampliar a pista. Não tem como fazer isso acontecer de outra forma. Com o MIMO, com o seu celular, você está se mantendo na única frequência que você se conecta, só que duplicando, triplicando ou aumentando mais ainda do que isso, a quantidade de tráfego que você consegue fazer passar por ali. Você não costuma ver na descrição qual é o tipo de tecnologia MIMO que aquele roteador tem. Raramente tem isso no aparelho. Só tem dizendo assim, tecnologia MIMO, MUMIMO, né, que o MU seria múltiplo user, né, múltiplos usuários, utilizando a tecnologia MIMO. Mas a sigla que aparece, né, a forma convencional que aparece, geralmente é assim, 1 vezes 1, 2 pontinhos, 1. Quer dizer que ele tem uma tecnologia MIMO que ele consegue transitar por uma via, em cima outra via, para um dispositivo só. Então, um roteador MUMIMO 2 vezes 2 por 2, né? Significa que ele tem dupla antena de ida, dupla antena de volta, e ele consegue oferecer esse viaduto para 2 dispositivos. E assim vai, né? Multiplicando. Tem MUMIMO 2 por 2 por 2, 3 por 3 por 3, 4 por 4 por 4, 6 por 6 por 6 e já tem até 8 por 8 por 8. Na teoria, você só olha aquela informação da caixa, né? AC1900, AC2000, AC3000, mas você não olha o MUMIMO. E na teoria você deveria olhar um roteador com o máximo número
de tecnologia MIMO possível, né? Ou seja, com o máximo de viadutos e suportando o máximo de usuários múltiplos trafegando nesses múltiplos viadutos, correto? Grana para pegar um roteador, por exemplo, um MIMO 4x4x4, se o seu aparelho de celular for 1x1x1 ou 2x2x2, que é a média aí de 90% dos smartphones do mercado. Eu estou falando até dos tops, viu? Pra galera que vai chegar aí, que eu já sei, né? Enquanto tá assistindo o vídeo, né? E nos comentários, vai chegar e falar assim, pô, Piche, mas eu tenho um iPhone 11, o iPhone 7, o iPhone 8, o Galaxy S9, o Galaxy S10, o Galaxy S20. O meu é top. O meu tem tecnologia X, né? Os Samsungs mais recentes acho que já colocam lá até, né? A C e a X. Suporta a última tecnologia, eu não tô coberto não, tá não. Eu vou mostrar a tabelinha aí para vocês que até esses aparelhos, né, iPhone, todos lá desde do iPhone 6S, né, acho que é o iPhone 6, era 1x1x1, o iPhone 6S em diante é 2x2x2. Aí pode colocar tudo, 6, 6S, 6S, 7, 8, 8S, iPhone X, agora o iPhone 11, tudo 2x2x2. Samsung desde o S6, eu acho, o S7, tudo 2x2. OnePlus, peguei o 8 aí, né? O mais recente, 2x2x2. Huawei P40 Pro, última geração, né? 2x2x2. Então, não vai adiantar você ter um roteador 3x3, 4x4, porque o dispositivo vai puxar dele, né? Vai descer a especificação dele. E aí o que vai importar de fato? Qual é a banda real disponível utilizando o espaço real disponível que o seu aparelho tem de MoMIMO? É isso que importa na hora de você comprar um roteador. Então não vai adiantar você comprar um roteador AX3000 se o seu aparelho de hoje for um MoMIMO 2x2x2, por exemplo. Porque você não vai conseguir alcançar aquela velocidade prometida nunca, né? Você só vai conseguir alcançar no máximo a velocidade prometida por uma banda só, utilizando o tipo de MoMIMO que o seu aparelho suporta. Então, a velocidade máxima que você vai alcançar vai ser a velocidade máxima teórica do tipo de antenas simultâneas que o seu dispositivo suporta. E eu vou passar uma tabelinha para vocês aí darem uma olhada, né? Qual é o tipo de MoMIMO que eu preciso olhar nos roteadores. A maioria dos roteadores vendidos no Brasil é 2x2x2 também. Raras exceções, né, de roteadores aí de mais de R$700, R$800, alguns de 600, que tem 3x3x3, alguns 4x4, alguns AX já estão vindo também 4x4, mas não todos, né, muitos ainda não estão vindo. Mas a questão é que você pegando um roteador AX, hoje, né, a limitação MoMIMO vai continuar nos aparelhos, né, e até nos roteadores AX, os mais recentes, né, esses lançamentos que a galera fica doida para pegar, eles não estão se preocupando com o MoMIMO ainda, né, porque é como se o padrão dos smartphones ainda não tivesse subido para eles também subir o padrão deles, entendeu? E eu já sei que você tá aí coçando o dedo para me perguntar, ô Piche, mas por que eles não colocam, né? Até nos aparelhos mais novos, eles não vão colocando o MIMO melhor, né? 3x3, 4x4, 6x6, 8x8. Já que foi, né? Passando de geração em geração aí de aparelhos, por que eles não foram melhorando a quantidade de múltiplas antenas nos aparelhos? Bom, de fato eles foram melhorando em relação à captação de sinal, né? Principalmente de celular, até de Wi-Fi. Muitos têm duas antenas, GPS agora também, né? De múltiplas antenas. Mas em relação ao MoMIMO, a questão é a seguinte, eles já perceberam que conforme você vai aumentando, né, a forma do Wi-Fi funcionar num celular, por exemplo, com esse múltiplas antenas, né, indo e voltando, o consumo de bateria come muito, galera, come muito mesmo. E aí eles optam, né, hoje em dia, de forma até sábia, por não subir o MoMIMO dos aparelhos, porque eles preferem fazer aparelhos que a bateria dure mais, né, apesar da limitação aí de banda.
Então é por isso, ainda não descobriram um jeito, né, de colocar esse MIMO tão alto nos smartphones e nos dispositivos em geral, né, que possa gastar menos bateria. Pinch, você está falando de smartphone aí, mas e notebook? Né? Notebook fica na tomada, às vezes, não sempre. Notebook também não tem um MIMO mais elevado, não. Eu tenho um notebook da Dell, eu tenho um MacBook, mesma coisa, pessoal. Mesma coisa. Raríssimos, né, foram os notebooks da Apple que tiveram 3x3, muitos tiveram 1x1. A maioria é 2x2, né? MacBook Pro. E Dell, teve Dell antigo aí que teve 3x3, mas também 90% dos notebooks é 2x2 também. Então, também no notebook tem essa limitação. Smart TV eu nem vou falar, né? Os caras não têm essa preocupação com um MIMO absurdo, não. É o basicão mesmo e um abraço. Outra dúvida também que eu sei que você deve ter aí, né? Deve me perguntar, é o seguinte, Pinch, então... aqueles roteadores com muitas antenas tem um MIMO grande, né? 4x4, 3x3, né? A quantidade de antenas que eu estou vendo do lado de fora tem a ver com a quantidade de MIMO que ele tem. Então, por exemplo, um roteador de 8 antenas é um MIMO 4x4, né? São 4 para ir, 4 para voltar. É assim? Não é assim que funciona. Então, para que serve essas antenas extras se, por exemplo, um roteador pode ter 20 antenas e ser um MIMO 2x2? É fácil, pessoal. Conforme o tempo foi passando, eles foram aprimorando, né, a tecnologia dos roteadores, e essas antenas extras, na verdade, hoje em dia, a maioria delas, né, serve mais para duas coisas: aumento de alcance e aumento na qualidade da informação que chega, né, ou seja, reduzir a perda de pacotes, maior estabilidade. Pense como aquela brincadeira do telefone sem fio. É diferente se só eu passar a mesma informação por várias pessoas e tiver que chegar, por exemplo, no 10º cara lá, o que foi que eu falei, e 5 pessoas passarem essa informação. Provavelmente alguma coisa do que eu falei vai se perder no caminho, mas alguma coisa do que 5 pessoas falaram dificilmente vai se perder no caminho ou vai se perder muito menos. Então a informação vai chegar quase que inteira lá, né? Ou inteira. Então as antenas hoje em dia elas servem mais para isso, né? A informação chega mais com mais qualidade, né? E chega mais longe também, justamente porque cada antena dessa vai minimizando as perdas que acontecem ao longo do caminho. Tranquilo? Então, mais quantidade de antena não quer dizer que você vai ter uma velocidade de internet maior. Pode ser, né? E muitas vezes isso acontece porque justamente as perdas se reduzem, mas isso não quer dizer que ele aumenta o seu limite de banda, não, né? Uma fabricante que tenha muitas antenas não está necessariamente aumentando a quantidade de tráfego que tem disponível ali, não, tá? Ela pode estar focando mais, né? Disponibilizando 1 ou 2 antenas ali só para estabilidade. Mas a grande pergunta que eu te ajudo a responder é a seguinte: Pinch, eu preciso, né, de um roteador AX agora? O roteador AX vai salvar a conexão da minha casa? Não vai salvar a conexão da sua casa. O que você hoje pode comprar de forma mais inteligente é um bom roteador AC com uma boa quantidade de banda, né, de antenas, de memória RAM, com um MIMO de respeito, né, que não seja essa palhaçada de 2x2 eterna, né, que você esteja realmente preparado para o futuro aí com 4x4, um 3x3, a depender do seu bolso, né, ou aguarde aí também uma promoção de um bom 6x6, enfim, é mais por aí, né? E os mesh, Pinch, posso comprar um roteador mesh, os roteadores mesh também sofrem desse problema, sim, só que além dessa limitação do MIMO que ele tem, que pode ser 2x2, 3x3, 4x4, ele consome banda para funcionar na forma mesh. Então, sei lá, se você tem um roteador AC 1200 mesh, já tire ali pelo menos 100, 200 ali da sua banda disponível total, só por ele ser mesh, só por ele estar consumindo banda para poder distribuir a banda. Sei lá, se você tem uma internet de 100 meguinhas, não tem problema você ter um conjunto mesh ali que consuma 100 megas da banda disponível, né, de 1200
para te entregar os 100 inteirão, né? Diferente de um roteador único ali, que tem disponível, sei lá, 2.000 de total, mas não consegue ir tão longe, né? E aí você, sei lá, na sua cozinha pega só 50 megas. Pô, vale a pena você ter sim um mesh que consuma parte da sua banda, mas entregue os 100 megas. Você não precisa de mais, você só precisa que ele entregue os 100 megas. Fechou? Então era isso, eu queria que vocês aprendessem um pouquinho sobre esse gargalo gigantesco, né, que existe na comunicação entre os roteadores e os dispositivos na sua casa, para você não acabar comprando uma promessa falsa, né, de banda, de aumento de banda na sua casa aí, que você muitas vezes não vai ver, né? Pô, não aumentou o alcance, não aumentou a velocidade, não aumentou o alcance muitas vezes porque existe uma limitação na produção de roteadores quanto à emissão de radiação, então eles não podem ultrapassar isso, então também não pode chegar tão longe a não ser que seja uma antena direcional. E aí agora eu tô falando que, pô, eu posso comprar um roteador e não ter a velocidade prometida, né? Principalmente a galera aí que tem planos bem absurdos, né? E tá querendo comprar roteadores AC. Vejo muita gente assim querendo gastar pouquinho, né? Aumentei meu plano de internet para 300 megas. Qual roteador que você indica até R$200? Como assim, né? Como é que você acha que um roteador de R$200, muitas vezes um ACzinho ali, 1.200, né? Com 64 MB de RAM, uma portinha gigabit ali, beleza, salva a pátria, mas um mimo baixo, uma banda total disponível de, sei lá, 800 megas para você conectar 19 aparelhos, 15 aparelhos. Não existe isso, entendeu? Você vai ter que começar a entender melhor do que você de fato precisa e das limitações, né, que cada dispositivo tem para poder escolher melhor o roteador. Então esse vídeo não é para recomendar roteadores, é para te ensinar a olhar. Fechou? Se gostou, deixa o like. Se puder, se inscreve no canal. Vou ficando por aqui. Um abração e tchau, tchau.